A mostra Mundo Árabe de Cinema também vai discutir temas super atuais, como a crise humanitária que faz milhares de árabes fugirem da guerra em países como a Síria. Para falar mais sobre esse festival, converso agora com o Geraldo Adriano Campos. Ele é o curador da mostra. Oi, Geraldo, obrigada por ter vindo. Obrigado, Priscila. Como é que vão ser discutidas essas questões super atuais, que é o êxodo, né, de imigrantes para a Europa e saindo de países como a Síria, fugindo, né, os refugiados? O tema dos refugiados é um tema muito presente hoje na cinematografia árabe. Não é um tema exclusivo, a cinematografia hoje dos países árabes contempla praticamente todas as temáticas, mas ela está presente na mostra, por exemplo, num filme chamado Eu Estou com a Noiva, que é uma coprodução da Palestina com a Itália, que conta a história de um grupo de refugiados justamente fazendo essa travessia. Dos imigrantes saindo e chegando à Itália. Da Itália, que estão tentando chegar até a Suécia. E eles criam, é um filme interessante, porque é um documentário em que alguns jornalistas, algumas pessoas envolvidas, eles inventam uma festa de casamento para conseguir ajudar esses refugiados a cruzarem as fronteiras na Europa. Vocês também vão falar sobre a xenofobia, né, que é o preconceito contra imigrantes. De que forma? Também com filmes? Sim, a mostra, além dos filmes, ela sempre contempla debates e outras atividades, né? Nós teremos alguns convidados, além do diretor do filme de abertura, o Morad Bouassif, nós teremos também um diretor de Gaza, né, que é também diretor do Festival de Cinema da faixa de Gaza, o Khalil El Mouzaïn, e o tema da xenofobia é um tema muito importante, especialmente porque essa questão vem ganhando força, infelizmente, aqui no Brasil, voltou a ganhar força associada à islamofobia, que também vem crescendo. Várias pessoas das mesquitas e vários muçulmanos no Brasil têm sofrido muitos ataques recentemente, também atrelado, infelizmente, a essas questões contemporâneas. A gente sabe, infelizmente, que o terrorismo que ameaça a Europa, os Estados Unidos, os países do Ocidente, né, tem muito a ver também com descendentes de imigrantes. Nas apurações sobre esses crimes de terrorismo, aparecem muitos descendentes de árabes. Você acha, e a avaliação que se faz dessas pessoas envolvidas com a mostra, é de que esses crimes, esses ataques terroristas também contribuem para esse sentimento, essa xenofobia? O terrorismo hoje em dia, primeiro, eu acho que ele é um tema extremamente complexo para a gente entender e eu acredito que muitas vezes mal compreendido e mal representado, né? Eu acho que a reação que está sendo gerada como uma reação contra-terrorista, que inclusive vem embasando legislações, né? A lei antiterrorista, é uma questão extremamente delicada e muito problemática, porque as pessoas que acabam muitas vezes sendo vítimas dessas legislações, geralmente são pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com isso. E os grupos sociais que são atrelados a esses ataques. Então, as pessoas criam um conjunto de estereótipos que são reforçados muitas vezes pela mídia, que são reforçados, e a gente não sabe muitas vezes nem quais são as situações nas quais esses ataques aconteceram. Então, hoje, mesmo no Brasil, essa discussão acho que ela é muito atual e deve ser feita, porque senão a gente corre o risco de que, numa suposta obsessão antiterrorista, a gente acabe perdendo um conjunto de direitos fundamentais. Né? E que essas legislações antiterroristas acabem suspendendo garantias básicas dos cidadãos. Né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente deve sempre ter em mente. E sabendo que muitas vezes também, se a gente for olhar as pessoas que estão morrendo nesses ataques, são árabes. Né? São muçulmanos também que estão morrendo nesses ataques, porque os ataques não acontecem somente no Ocidente. Aqui, infelizmente, nós só recebemos as informações, geralmente, dos ataques do Ocidente, e a solidariedade acaba ficando assimetricamente distribuída. Mas as pessoas estão morrendo no Iraque, as pessoas estão morrendo... Há muitos anos, inclusive. Há muitos anos, Priscila, há muitos anos. Então, eu acredito que a gente deve ter muito cuidado com a maneira como a gente lida com o terrorismo, para não reforçar um conjunto de estereótipos que hoje é disseminado. E como que a mostra pode ajudar a quebrar esses estereótipos e aproximar as pessoas dessa cultura árabe que é riquíssima, né?
Perfeito, acho que você falou uma palavra que é precisa, aproximação. Eu acho que a gente se aproxima de uma determinada cultura na medida em que a gente penetra no espaço afetivo, no cotidiano dessas pessoas, né? Por que geralmente alguns ataques em alguns países do Ocidente geram uma reação e uma comoção tão grande e outros países do Oriente não? Porque a gente está acostumado, desde que a gente cresce, a ver como essas pessoas, nos Estados Unidos, na França, como são, o que elas comem, o que elas vestem, o que elas ouvem de música, como é a casa delas, como são as relações familiares. Então, isso que uma mostra de cinema pode contribuir. Ela pode ampliar esse espaço afetivo. E na medida em que você tem mais conhecimento sobre as pessoas, é mais difícil que você mantenha elas nesses estereótipos que existem. Como é que as pessoas que se interessarem, que quiserem conhecer mais sobre a cultura árabe e sobre esses filmes podem participar? Olha, as atividades da mostra, a mostra irá ocorrer no Cine Sesc, no Centro Cultural Banco do Brasil. Tem o site também? Tem o site também da mostra. A gente tem o site, e aí? E no Centro Cultural Banco do Brasil, na Biblioteca Mário de Andrade e na Casa das Rosas. E, além disso, o Instituto da Cultura Árabe, que é uma instituição da sociedade civil brasileira que organiza há 11 anos essa mostra, também realiza um conjunto de cursos, debates, palestras sobre os vários aspectos dessa rica cultura, como você mesma disse. No site, todo mundo pode saber onde tem sessão e os horários dos Acompanhar filmes. a programação. Esse ano são 31 filmes de mais de 15 países diferentes. Tá bacana, tá na tela. Aí as pessoas, Mundo Árabe 2016. .icarabe.org. Bacana. E também na página do Facebook. Tá ótimo. Eu conversei com o Geraldo Adriano Campos, que é o curador da Mostra Árabe de Cinema. Muito obrigada e sucesso nessa nova edição. Muito obrigado, Priscila. Repórter São Paulo de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.